Boa tarde, amigos. Segunda-feira, quando eu disse boa tarde, amigos, eu disse, olha, boa tarde até ali, né? O torcedor colorado do outro lado deve dizer, mas que tarde boa vai ser essa, com toda essa tortura para cima do Internacional. Isso eu dizia depois de um resultado de campo em que o Internacional fora mal contra o Paysandu e a tendência é que o técnico caísse. Aliás, eu fiz uma brincadeira na semana passada dizendo o seguinte, o Zago virá nos visitar nos próximos dias, isso se der tempo. Se perder em Belém, ele vai dançar. Então eu ouço alguns dizerem, eu antecipei isso, eu antecipei aquilo. Não é o problema de antecipar. Era uma coisa esperada. Já era quase uma obviedade que se o Internacional perdesse em Belém do Pará, caísse o seu treinador. E se a gente já achava que a coisa estava ruim, pois hoje, aquele delegado que zombou do Internacional nas redes sociais, aquele delegado que correu atrás do senhor Vitório Pífero, do Gazen, do Gustavo Jurgen, e não foram lá no Rio para as oitivas do STJD, o homem veio a Porto Alegre, não conseguiu falar com o presidente do ex-presidente do Internacional, com o vice jurídico, pois hoje ele mandou o processo para apreciação do procurador do STJD e esse processo pode acabar em julgamento. Aí é cabeça de juiz, aquela velha frase, lembram? Então, se a semana começou sinuosa, né? Uma tortura para a torcida do Internacional, hoje recebe esta bomba. O que pode redundar tudo isso? O Maurício tem um mapa aí dos envolvidos e como tudo foi se desencadeando. Mas antes de apresentar o mapa, deixa eu apresentar os nossos convidados. Nós vamos falar de Grêmio, sim, o Grêmio tem uma decisão hoje. Nós estávamos em débito com o Grêmio porque o Internacional é uma crise atrás da outra. A gente acaba falando mais do Colorado, assim como o Grêmio, quando está em crise, a gente fala mais do Grêmio. E o Paulo Luz, que está aqui, que é integrante do Conselho de Administração do Grêmio, nem quer que a gente fale tanto do Grêmio, deixa o Grêmio quieto. O Grêmio quer ir passando de fase na Copa do Brasil, quer pontuar no Campeonato Brasileiro e, se possível, ficar lá na frente, quer passar de fase na Libertadores da América, como passou agora, e quer pegar um adversário fraco no sorteio, dar sorte no sorteio. Mas nós vamos falar de Grêmio. O Grêmio tem uma decisão no Rio contra o Fluminense, não são favas contadas, mas o Grêmio tem tudo muito bem encaminhado no jogo das 19h30. Tem alguns desfalques o Grêmio, que até agora nem tem muito a lamentar os desfalques, tem a celebrar, porque com os desfalques o Grêmio fez Ramiro subir ainda mais de produção, apresentou Rei Arthur, agora não é ironia, porque ele está jogando uma bola tão redonda que antigamente, fica aí porque tem o Príncipe Charles criando um rei para o Grêmio, que é o Rei Arthur. Bom, o Príncipe Charles não correspondeu no Inter. O Arthur está correspondendo no Grêmio e a coisa no futebol não pode ser tão sisuda assim, né? Então, o Grêmio, com as ausências que ainda terá hoje contra o Fluminense, mostrou um Léo Moura que tem que ser lateral, um Ramiro que tem que jogar na meia cancha, o Arthur que tem que ser opção e firmou o Michel também. Vejam só como tem os caminhos e os descaminhos do futebol. Sem o Edilson, titular absoluto, sem o Maicon, titular absoluto, sem o Douglas, titular absoluto, sem o Bolanhos, titular absoluto, o Grêmio encontrou as opções. Porque também Barrios surgiu marcando um gol de média por partida. É um negócio espetacular. Leandro Chaba também está conosco, ele é jornalista da Rádio Tropical de Lajeado e faz também outros trabalhos correlatos aí na agenda esportiva diária, na cobertura esportiva diária. Então, com Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio, com Leandro Chaba, com Maurício Freitas, nós vamos começar, permita, Paulo Luz, você é o nosso convidado central hoje, era para ser sabatinado pelo Grêmio, nós teríamos o prazer de falar 45 minutos da rodada decisiva de hoje, mas nós vamos começar com a bomba, que interessa também a torcida gremista. Vamos com o mapa. É um mapa, eu estou sentindo um retorninho aqui, não sei se tem alguém para entrar no ar, porque nós estamos tentando um contato com o vice-jurídico do Inter, o Gustavo Jurgen, está me confirmando aqui o Thiago Lopes, que a 1h15 ele vai falar conosco, pode tirar o retorno para eu prosseguir, e vamos continuar com o mapa. O mapa que foi divulgado em meio ao processo, no conteúdo que foi apresentado pelo Mauro Marcelo,
apresenta 7 passos do e-mail e, em determinado momento, do PDF até chegar ao STJD, até ser apresentado. O e-mail original foi enviado no dia 29 de fevereiro pelo Anderson Barros, que é ex-diretor do Bahia. Esse e-mail, na sequência, foi encaminhado para outras pessoas, mas também para o Francisco Godoy, que é o empresário, um dos representantes do jogador. O Francisco Godoy, segundo a apuração, é que fez a adulteração. Ele fez, segundo o próprio Francisco Godoy, ele adaptou algumas frases para facilitar o entendimento dos mexicanos. Esse e-mail foi encaminhado ao Monterrey. Na sequência foi... Esse Francisco Godoy, representante do jogador... Um dos representantes modificou o e-mail e disse que o fez para facilitar o entendimento dos Isso mexicanos. aí era antes do Campeonato Baiano. Isso foi no dia 29 de fevereiro. Já estava em meio o Campeonato Baiano, mas no início do ano. Por isso que eu quero contestar um pouquinho o não entendimento da imprensa hoje de manhã. Alguns interpretavam da seguinte forma: mas por que que o representante do jogador agiria desta forma? Mas isso foi lá atrás, para regularizar o jogador, para ele poder jogar pelo Vitória em fevereiro. Não foi agora para ferrar o jogador. Se ele era representante do jogador, seria uma burrice ele fazer isso. Então, é que às vezes tem que olhar as datas, né? Desculpe, Maurício. Então, o e-mail foi adulterado no dia 29 de fevereiro e enviado ao Antônio Gutierrez, que é um dos representantes, um dos advogados do Monterrey. No dia 6 de dezembro, então, percebam o lapso de tempo, 29 de fevereiro para 6 de dezembro. Esse PDF foi encaminhado ao Décio Berman, da DB Sports. É um empresário ligado ao futebol, que encaminhou ao André Ribeiro, que é um advogado e trabalha com direito esportivo. O André Ribeiro encaminhou ao Felipe Baumann, que é um dos advogados, era um dos advogados da época do Internacional. E aí a contestação do Mauro Marcelo. Desde o momento em que o Felipe Baumann recebeu estes e-mails até o Internacional... Eu nunca tinha ouvido falar desse Felipe Baumann. Eu tinha ouvido falar era do Pastel e do Daniel Cravo. Daniel Cravo. É que o Pastel e o Daniel Cravo são de um escritório de advocacia que presta serviço ao Inter. O Felipe Baumann é um advogado interno do clube. Agora, patética é a ação do ex-vice jurídico do Internacional. Como é que é o nome dele? Me deu um branco. Giovanni Gazen. Gazen. Quando ele vai explicar, ele não consegue explicar. Tanto é que o Inter teve que contratar um escritório terceirizado. E quando ele explica, é uma enrolaçada que ninguém entende nada. E agora ele não dá explicação nenhuma também, o que é pior ainda, né? Não só participaram da derrocada do Inter indo para a segunda divisão, como colocaram o Internacional nos tribunais, como também tem essa possibilidade aí, a ameaça, né? A possibilidade eu acho que é remota, mas a ameaça do Inter poder ir até para a Série C. A alegação do Mauro Marcelo, e por isso ele queria realizar oitivas com dirigentes do Inter, é que se passaram 81 minutos entre o recebimento do Inter dos PDFs adulterados e o envio ao STJD anexando estes e-mails e este conteúdo ao processo. Alega ele que o Internacional, por desejar apresentar rapidamente as provas, não conferiu a veracidade das mesmas. Tá, aí é o seguinte, pergunto, Paulo Luz pode falar aí também, o Chaba também, pergunto. Lá do alto da minha imbecilidade. Eu te contrato, tá, Paulinho Luz, como excelente advogado, terceirizado. E eu te dou autonomia absoluta, sabendo que atrás de mim tem 5, 6, 7, 8 milhões de torcedores. Ou eu tenho uma coparticipação na tua decisão, mesmo que tu sejas competente, terceirizado e ungido por mim para representar o glorioso Esporte Clube Internacional, o glorioso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Porque o que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Se estourar no Daniel Cravo, se estourar no Pastel, por serem advogados terceirizados, tem que estourar obrigatoriamente em quem estava no comando do clube. Como é que eu, presidente do clube, eu, vice-jurídico do Internacional, não vou ter participação numa decisão de enviar ou não e-mails para me defender, anexar ao processo, sabendo que esse e-mail não tem uma origem muito fidedigna, sei lá, confiável, ou não vou analisar. Foram 81 minutos só. 81 minutos. 1h20, né? Quer dizer, em 1h20, eu descubro tudo que está ali. Paulinho. REC, Maurício, Leandro,
Minha saudação, meu boa tarde aos ouvintes da TV Ubra, o programa preliminar, né? De forma muito especial, muito carinhosa aos torcedores gremistas. Podemos começar por aí. O Grêmio passa frouxo ou não? Não é frouxo, não. 7,5 o Grêmio, 9,45 Inter. Obviamente que o Fluminense é um time difícil de ser batido, já demonstrou aqui o jogo na Arena, nós fizemos um bom jogo, um jogo excelente, fizemos um resultado também muito satisfatório, mas foi um jogo jogado, foi um jogo complicado, né? Que nós saímos perdendo, viramos o jogo, mas não foi com facilidades, não. E o Fluminense no Rio de Janeiro, e certamente é comandado por um dos grandes treinadores brasileiros, que é o Abel, vai tentar reverter, porque a Copa do Brasil ela tem muito significado. A gente tem que fazer a segunda avaliação, Rec. Nós jogamos 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Temos mais 35, né? Então, alguém para chegar a ser campeão tem que ter uma performance de mais 35 rodadas com grande desempenho pelo percentual exigido, né, para ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil, no caso do Grêmio, nós estamos a 7 jogos. Tem que se matar hoje. Exatamente. Nós estamos a 7 jogos. O Grêmio fez o ano passado. Mas o Fluminense também está a 7 jogos, como todos que estão participando hoje, com chances estão a 7 jogos. A exceção do Inter, que é da Série B, deixa eu só aproxima o microfone aí. Então, obviamente, que não é jogo jogado, né? É um jogo difícil, no Maracanã, em que todos os cuidados, eu acho que o Grêmio tomou todas as providências de planejamento, acho que agiu corretamente ao realmente não levar o time principal para Recife, ao evitar essa viagem, a fazer um jogo lá naquela ambiência, com aquela temperatura e com aquele estádio, com toda a chuvarada que ocorreu, não é? Se preparando para esse embate de hoje, porque realmente esse embate de hoje ele é fundamental para a sequência. A gente depois vai ver quem é o adversário futuro. Quer dizer, o Grêmio não está preocupado com as críticas. O Grêmio faz um estudo... Até porque, Rec, aí o Renato tem razão. Quando o Renato diz assim, que as decisões são tomadas por pessoas inteligentes, dos quais ele é uma das pessoas que participa, obviamente que ele está falando da vice-presidência de futebol, do diretor de futebol, do executivo de futebol, das pessoas experientes que estão ali, certamente sempre com o aval do próprio presidente do clube. Então, é uma coisa pesada, de forma muito madura, muito equilibrada, e certamente, Rec, a experiência vivida, você se recorda que eu, na condição, era secretário-geral na época, mas eu fui surpreendido quando o Grêmio, com todo o seu plantel em São Paulo, nós jogaríamos com o Palmeiras na quarta-feira, o jogo com o Santos era no sábado, nós fomos surpreendidos por aquela escalação de última hora de jogar um time reserva. E hoje a gente tem consciência de que aquilo foi fundamental para nós obtermos o resultado, que era no mínimo um empate com o Palmeiras. Então, acho que a direção de futebol, o clube, através do seu presidente, agiram corretamente nessa decisão de preservar os atletas, de prepará-los e levá-los hoje com todas as condições para esse enfrentamento no Maracanã. Agora o Colorado. Olha, Rec, eu comentava com o Maurício quando ele me convidou, é uma situação muito séria, grave, temerária, e eu, na minha condição de vice-presidente do Grêmio, né, até por também conhecer a competência e ter até relacionamento bem próximo com o comando jurídico do Internacional, eu entendo que tem que ter muito cuidado nessas preliminares, né? Tem que realmente ter muita cautela, porque é um processo que tem que realmente examiná-lo com muita profundidade, com muita responsabilidade. E não brincar com arma de fogo. Exatamente, porque envolve... Eu sei, porque a instituição Grêmio já passou por momentos com essa dificuldade. O Grêmio foi retirado de uma competição. Então, na condição, te peço essa história que você nunca retiraram que você tenha esse entendimento, essa compreensão comigo, na condição de vice-presidente, pelo respeito que a instituição internacional nos merece. Não, perfeito. Eu gostaria de, até porque eu estou sabendo de algumas coisas aqui agora. Como você disse, eu estou sabendo de um advogado que está envolvido, que até agora o nome não tinha aparecido. Certamente que eu conheço o assunto jornalisticamente, mas jamais tive acesso a qualquer condicionamento mais profundo, né? Então, eu gostaria de não dar opinião sobre esse assunto. Me absteria respeitosamente, né, aos profissionais que atuam no Internacional e, obviamente, a quem hoje exerce a vice-presidência do clube nesta área. Muito bem. Maurício, onde é que nós paramos aí no embrólio? Nós concluímos todo o roteiro. Com o Mauro encaminhando para o procurador. O roteiro do e-mail terminou no STJD quando o Internacional enviou. Aí ele caminhou
é um processo... Vamos colocar de novo o mapa aí, vamos ver. Eu vou buscar o mapa. Mas Vamos lá. antes, Rec, tem uma questão muito interessante na decisão e nas justificativas apresentadas pelo Mauro Marcelo, em que em determinado momento ele, de certa forma, concorda que o Vitor Ramos deveria ter entrado no sistema internacional da FIFA. Ele, em determinado momento, justificando, enfim, o porquê aconteceram as adulterações e as explicações das pessoas, ele coloca que o representante do jogador buscava, naquele momento, a colocação ou a obtenção de caminhos para que o jogador pudesse atuar sem ter sido colocado no sistema da FIFA, o que era obrigatório. Quer dizer, o Internacional, eu me lembro de uma brincadeira que os antigos faziam lá em Lagoa Vermelha, Paulinho, na terra do nosso Jarbas Lima. Olha aqui, os caras diziam assim, tem razão, mas vai preso igual. É a situação do Internacional. Tem razão e pode ser preso. O trecho... O Internacional tem razão, já perdeu o caso, inclusive na Suíça, e ainda pode tomar outra paulada. Quer dizer, não basta o Inter ter sido rebaixado, não basta o jogador jogar irregular e mesmo assim o Internacional perder a causa, o Inter agora pode perder mais uma divisão, o que eu não acredito. Mas com o Internacional já aconteceu o ineditismo do futebol. Anularam 11 jogos e o Corinthians foi campeão internacional vice em 2005. Segundo só esse trecho, Chava, até para a gente poder mostrar na tela, é o trecho em que fala ali, ó, sobre da falsificação dos e-mails e dinâmica dos fatos. Segundo a dinâmica dos fatos, relata Mauro Marcelo, o representante legal e advogado do Clube Monte Rei, senhor Antônio Gutierrez, entrou em contato com os representantes legais do jogador Vitor Ramos para buscar uma alternativa fácil esquecimento do clube em solicitar o retorno do ITC, que é o International Transfer Certificate, certificado de transferência internacional, do jogador através do sistema TMS da FIFA, o que era obrigatório. Então ele admite que era obrigatório. Quem admite? O procurador, quando ele coloca no texto dele, nas justificativas do porquê aconteceram os fatos, ele coloca que estar no TMS, que é o que contestava o Inter, era obrigatório. Procurador, o auditor, no o caso. auditor. O procurador agora Mauro Marcelo. O delegado debochado esse. Que, aliás, se conduziu como um chinelo. Não sei se ele é, mas foi um chinelão, né? Debochou do Inter nas redes sociais, tocou flauta, disse que o tempo estava nublado em Porto Alegre. E a conduta dos dirigentes do Internacional, que também não compareceram às oitivas, nem no Rio de Janeiro, e nem conversaram com o homem aqui também, foi o seguinte, brincar com arma de fogo. O Internacional sabe que não dá para brincar com essa gente da CBF. Uma coisa que fica clara no inquérito, Rec, é que, e é importante a gente salientar isso, é que o próprio inquérito que foi agora concluído pelo auditor, ele aponta que o Inter não falsificou esses documentos. Isso. Ou seja, que a falsificação ela não parte do Inter. Eu cobri uns 400 julgamentos. Isso aí serve como atenuante, que se chama pelos advogados. Certamente atenuante. Isso aí vai ser usado nesse... É um atenuante, mas não é uma coisa definitiva. Porque agora Depende esse material já está, até onde eu sei, ele já está na posse da Procuradoria e daí, dentro de um prazo de aproximadamente uma semana, deve ser oferecida uma denúncia. Mas aquilo é um conluio. É muito difícil que o procurador vá contra um auditor. Ainda mais sedutor do jeito que esse é. Esse deve ser daqueles que tomam chopinho entre eles lá. Deve ser daqueles que faz festinha no fim do dia. Agora são duas situações. Isso aí né? É muito difícil que o procurador não esteja englobado nessa situação. O homem do registro aquele, vão colocar um busto agora em frente à CBF. O Reinaldo Busoni. O Busoni, esse aí que estava enquadrado em outros negócios meio inescrupulosos. O que chama atenção é que são duas situações. Tem essa situação da falsificação, da adulteração dos e-mails, dos documentos, e parece que isso está comprovado. Aliás, foi admitido pelo Francisco Godoy, num contato que ele teve com a reportagem da Sport TV. É incrível. O próprio Francisco Godoy ele admite que faz a adulteração do conteúdo. Aí poderia terminar o caso. Mas Chaba, Paulinho, Maurício, de fevereiro a novembro. A dezembro. O Inter recebe os e-mails em dezembro. E aí o Inter, em 1h20, delibera que isso é útil, que isso pode lhe ajudar. Eu acho que a grande questão agora é apurar justamente isso. Pode ver que eu estou ponderando por tudo que é lado. A grande pergunta agora que fica é essa. Se o Inter ele faz uso de má fé dessa documentação que ele recebe, eu estou colocando dentro de uma suposição, ou se o Inter recebe essa documentação, acredita
naquela documentação que recebeu, na procedência dessa documentação, anexa ao processo, porque estava indo ao encontro da defesa do Inter e daí envia para o STJD. Essa é a grande dúvida agora, em relação ao caso. Mas olha aqui, um resumo aqui do arrazoado do homem. Olha só, olha como ele carrega. Tem esse alívio aí de dizer que o Inter não foi ele que adulterou, foi o tal do Francisco, esse. Francisco Godoy. Godoy. Dói mesmo, né? Bom, olha aqui, ó. Na ânsia de buscar o famigerado tapetão, olha o texto, burlando assim o esperado fair play, o clube e seus advogados feriram a ética desportiva, atuando de maneira dolosa e, no mínimo, assumiram o risco do resultado, consentindo e permanecendo indiferentes aos prováveis vícios do material apresentado. Aquilo que eu estava falando há pouco. De fevereiro a dezembro. Releva assinalar que a conduta do Esporte Clube Internacional, seu ex-dirigente e de seus procuradores, retrata a intitulada teoria da cegueira deliberada, também conhecida como teoria das instruções do avestruz, Ostrich Instructions, desenvolvida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, pela qual se pune a título doloso aquele que voluntariamente se coloca em estado de desconhecimento, ignorando circunstâncias suspeitas de modo a escolher situação que lhe seja mais vantajosa. Ou seja, se faz de leitão para mamar deitado, que é outra expressão que é mais... Ou se faz de louco. Se faz de louco. Também é usar a expressão, se faz de louco. Ou então se faz como é que é, de coveiro para, bom, pegar o sapato do morto. A analogia com o avestruz se deve pelo fato de que o animal enterra a cabeça propositalmente para não observar o que ocorre na sua presença. Nessa linha, do mesmo modo que o avestruz vê e finge que não viu, o sujeito também observa, suspeita da ilicitude, mas a ignora com a intenção de obter o proveito e o resultado que lhe interessa. Esta é a crueldade da análise. Quando ele diz que o Inter não tem nada a ver, ele diz não dizendo, porque ele diz que o Internacional se aproveitou da teoria das instruções do avestruz. Ele simplesmente disse que o Inter não falsificou. Ele não disse que o Inter não teve o uso de má fé. Não, e ele Mas afirma... aí que volta aquela minha análise, Maurício. Os advogados renomados, com um nome internacional, não por serem do Inter, mas por reconhecimento, o Rogério Pastel, há menos tempo, o Daniel Cravo há mais tempo, desde que advogava junto com o tio Paulo Rogério Amorim, que era advogado da FIFA, inclusive, na FIFA, de vários clubes brasileiros e de vários clubes até de outros países. Puxa vida, é difícil que não tivesse respaldo do próprio clube, dos quais eles eram representantes e torcedores, que são o Internacional. Doutor, como é? O ex-jurídico? Giovanni Gazem. Giovanni Gazem. E o presidente Vitório Peffer. Por favor. E na sequência... E o Gazem tem que dar uma explicação bem dada, sem enrolar. E na sequência desse texto que você leu, Rec, o Mauro Marcelo relata o seguinte ainda, ó. No caso em comento, o clube e seus representantes sabiam ou pelo menos tinham forte desconfiança de que estavam diante de documentação fraudada e acho que aí não. por meios clandestinos. Acho que não. Aí foi a ânsia de se defender a qualquer custo. Não, mas receber uma coisa aqui bombástica, olha aqui, isso aqui livra a nossa cara, livra a cara. Prova que a CBF estava se comunicando com o Vitória, que ambos eram sabedores e que aquilo ali era um facilitador. Mas aí a tese... Isso aí é igual essas mulheres e homens de meios sociais. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. É que a tese que ele defende, Rec, é que além... independente do fato de o e-mail ser adulterado ou não, ele foi obtido de maneira clandestina porque não foi repassado por um dos integrantes da conversa. Isso é o que ele defende. Outro aspecto que é importante, Rec, é que esse inquérito que ele é concluído, a partir do momento que ele vai para a Procuradoria, não significa que tudo que está nesse inquérito vai ir à denúncia, vai ser denunciado.
Sim, o procurador vai fazer uma análise de 60 páginas. Ele pode suprimir itens que ele acha que não deve ir a um julgamento. Paulinho é advogado, né, Paulinho? Não, sou economista e administrador. Mas viveu tanto no meio de deputados e leis que sabe bem como é que é o procedimento, o andar da carruagem, a construção de um processo. Pelo que diz o Chaba, o procurador vai dar uma decupada nas 60 páginas. O procurador pode aceitar a denúncia Ou simplesmente Ou não não aceitar a aceitar. denúncia. Mas se ele aceitar a denúncia, ele pode fazer aí o seu arrazoado. Denuncio, enquadro internacional nos artigos tais e tais, pela teoria de avestruz, de fazer de conta que não sabia, bababá, e se locupletar, tentar fazer a sua defesa. Inclusive, suprimir esse artigo, que é da FIFA, que está incluído no inquérito, dessa possível Pra não exclusão punir do o Inter. Inter, é. Dessa possível exclusão da Série B. Por exemplo, pode ser que não seja incluído isso. Sim. Sabe que eu estava, esses tempos, ouvindo uma entrevista do presidente do STJD. E até comentei com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. O presidente do STJD, voluntariamente, sem ser perguntado pelo repórter, brincou com uma instituição do tamanho do Internacional, dizendo o seguinte: Gustavo Jurgen, vice-jurídico do Inter, está na linha. Brincou dizendo, mas tem lá um artigo da FIFA que permite até mesmo a exclusão. Porque se a gente pegar só a lei federal, a nossa, não tem previsão de exclusão. Mas como as instituições são correlatas, a CBF com a Sul-Americana com a FIFA e todas as federações com a FIFA, poderia haver até esta possibilidade. E é isso que assusta o torcedor do Internacional. O senhor também está assustado, doutor Gustavo Jurgen. Muito obrigado por nos atender aqui na Ubra TV, no nosso preliminar. Boa tarde. Boa tarde, Rex. Boa tarde aos participantes do programa, aos meus ouvintes, especialmente aos torcedores tornados. Não, é que não posso estar. Estou acumulado, estamos feitos como o personagem desse cartão que chegou ao líder da alteração dos ideias e achamos doutor, que casos... o som está um tanto quanto ruim. Eu não sei se o senhor tem um telefone fixo ao lado, para a gente tentar um contato pelo telefone fixo, porque o celular ele não está tão bem posicionado a ponto de nos dar um som limpo com a necessidade que o torcedor precisa. Porque se a situação já é embaraçosa, o torcedor não puder ter uma compreensão boa, fica ruim. Mas, senão, a gente vai assim mesmo. O senhor está ao lado de um telefone fixo aí, doutor? Não, é que na verdade eu estou na estrada, em deslocamento do compromisso profissional. Agora melhorou esse som. Aí esse já dá para captar. Não se mexe. Se o senhor ficar nessa posição, tá bom. Doutor, só nos esclareça. Isso assusta da forma que chegou na mídia, assustou mais do que deveria? Qual é o procedimento do Inter? A chance do Inter ser eliminada é micro, é pequena, é média? Como é que seria no seu conceito? São dois aspectos. O primeiro dado que eu também como um aspecto positivo é que o conteúdo da investigação, os fatos apurados, ele vem a confirmar aquilo que nós temos de ter. Não houve falsificação de documentos por parte do Comitê Internacional, qualquer pessoa ligada ao Inter, assim como não houve uso de documentos falsos, seja por os documentos, nós entendemos, não são falsos, legalmente falando, seja porque, obviamente, o Inter e as pessoas ligadas ao Inter não tinham conhecimento, não tinham conhecimento que esses documentos não eram idênticos aos originais. Esse é um aspecto positivo. Se verificou a pessoa que alterou parcialmente os e-mails e os motivos pelos quais não fez, e aí eu volto ao ponto de não ter a falsificação, porque não houve essa intenção. Na verdade, o objetivo da pessoa era simplificar o conteúdo das conversas para melhor entendimento do Monterrey, do mexicano, que estava cedendo de Ramos da vitória. E, na verdade, o resultado dessa operação, a compreensão do conteúdo dos e-mails antes e depois, é a mesma. Não há alteração no sentido das mensagens. Doutor. Vamos lá falar em falsificação.
Não, eu sei, o som não está dos melhores, eu quero só objetivamente saber, e depois a gente vai aprofundar até com a sua estada aqui no estúdio, num desses dias, ou no Cadeira Cativa, ou aqui no preliminar. Essa teoria da cegueira deliberada e a teoria das instruções de avestruz, que alega o doutor Mauro, que o Inter sabia e fez de conta que não sabia. E a outra, o espaçamento, o documento adulterado produzido pelo Francisco, representante do jogador, foi em fevereiro. E o Inter utilizou em dezembro. Isso não pode levar, induzir a crer por parte dos auditores que irão analisar o processo, que parece que vai a julgamento mesmo, tomara que não vá, né? Mas leva a crer que realmente o Inter usufruiu de uma situação que era periclitante, né? E a outra é o seguinte, a lei da FIFA, essa aí entra em que momento essa possibilidade de até cair de divisão ou ser excluído de competição? Em relação ao segundo ponto que eu ia abordar, é justamente a questão da análise feita do pré-julgamento, do enquadramento feito pelo auditor relator, que existiu o que. E aí, do meu entendimento, ele foi bastante mal, ele se equivocou nesse enquadramento, que é perfeitamente direcionado. Ao que parece, ele já tinha um pré-julgamento e se esforçou para fazer o enquadramento de fato de acordo com aquilo que ele pensava a respeito. Não há motivo presente como tempo de ação técnica para enquadramento da conclusão de que tem havido infração, até porque essa alteração, a vida dos direitos, feita pelo Francisco Godoy, ela não beneficia ninguém, ela não beneficia o Montenegro, não beneficia o Inter, porque a conclusão concluída era a mesma, que não prejudicaria a CBF ou bem quer que fosse. Então não há sentido ter tudo. O que vai acontecer agora é que esse material foi encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça Desportiva, o Dr. Felipe, um técnico muito capaz, que vai examinar isso com todo cuidado, com certeza, e que vai avaliar se é cabível a abertura do processo para apuração de eventuais punições aos envolvidos. Nós confiamos no serviço que, se houver abertura do processo, e inclusive contra o Inter, as pessoas ligadas ao Inter, evidentemente que aí nós vamos avaliar com cuidado, vamos submeter, vamos tomar todas as medidas cabíveis. Muito obrigado, doutor. O som não foi dos melhores, mas no final limpou, deu para entender perfeitamente e o seu resumo cabalístico aí foi bem interessante. O senhor deu uma resumida legal e deu para compreender a posição do Internacional e a esperança, né, de que os homens da CBF tenham um pouco mais de compreensão da situação do que teve o Mauro. O Mauro carregou. Esse carregou até para induzir o Inter a ser punido, mesmo que lá pelas tantas diga que o documento não tenha sido produzido pelo Internacional. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Por nada, um abraço. Eu acho que o final ali, né? No final deu para entender, porque o Inter espera que agora haja uma sensibilidade maior. Só que o Inter só espera, né? Porque é aquilo que eu digo, eles têm meio que uma confraria lá. Não é que eu tenha perdido a esperança na justiça desportiva, mas depois de tudo que nós estamos vendo, inclusive, envolvendo nosso STF e tal, bom, vamos pular essa parte. São critérios, muitas vezes, duvidosos, são critérios diferentes em relação ao Tribunal de Justiça Desportiva, porque para um assunto é uma pena X e para o mesmo assunto é uma pena 2X. Então, essa falta de critério, às vezes, causa essa falta de transparência que faz com que a gente fique na dúvida em relação ao resultado. Eu tenho que chamar o intervalo, mas só quero dizer aqui para o cara que diz, está se posicionando em favor do Internacional. Bom, o Internacional já está na Série B, né? O Internacional já está pisoteado, já está em 11º da Série B. Né? Não seria crível que o Internacional, num canetaço, fosse rebaixado para a Série C, mesmo que haja julgamento e tal, que é pelo menos uma tentativa de uma ampla defesa, mas pode ser um grande teatro também, né? Pode ser um grande teatro para punir. O Grêmio já foi excluído uma vez de uma competição, de uma forma esdrúxula, e recentemente eu comentei aqui. Tomei partido não. Eu falei de uma coisa óbvia. A filha do Renato Portaluppi, a Carol Portaluppi, ela estava credenciada para a festa do Grêmio. A primeira vez nós ficamos contra.
Não tinha que estar ali. Tem gente da imprensa que não pode fazer cobertura e ela entrou em campo. Inadvertidamente, tá bem, o Grêmio foi bonito. Na segunda vez, ela estava credenciada, com credencial no pescoço. Crachá. E ainda assim o Grêmio foi punido. Com um crachá que veio da própria CBF. Aí entra o que disse o Chaba. Pô, credenciaram e depois puniram. Intervalo. Uma e 37. Nós vamos até 1h45, o tempo nos atropela, mas era importante a gente tentar, pelo menos, encaminhar um esclarecimento sobre essa questão, que é muito polêmica, tem várias versões. Eu falei com vários gremistas hoje pela manhã, mas Série C é pouco pelo que fizeram. Então, eu não vou entrar nessa granalização. Vou dar minha opinião, baseado em fatos, em análises, não quero entrar nesse negócio aí. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende-se para o próximo dia 10 de junho. Vai acontecer o Mirantes Beer Festival, no estande de vendas do empreendimento. Next Group, a certeza do melhor negócio. Confiança é tudo, não é mesmo? E seu sorriso não pode ser tratado por um qualquer e em qualquer lugar. Então, se você procura qualidade, referência e odontologia, o lugar certo é a Oral Sim, a número 1 em implantes dentários do Brasil. Ligue 3076-4343 e agende sua avaliação com segurança. A Oral Sim possui estacionamento próprio. 3076-4343. Ou envie o WhatsApp 99951-4343. 99951-4343. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Em Porto Alegre, nos bairros Farroupilha e Auxiliadora Responsável Técnico, Dr. Charles IARC, CRO 22531, EPAO 3523. Funerária Ritter, 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais do preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324 ou 980-17-6689. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Avenida Assis Brasil, 641, encomendas 3362-2020. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Ontem à noite eu estive lá, o movimento é permanente. A cada 10 segundos encosta um carro ou chega uma pessoa. Atendimento diário das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas 3224-8000. Entre televendas e vendas no local, 1.000 cachorros quentes do R por dia. 30 mil por mês. Porque é bom, porque é insuperável, porque é imbatível. Como disse o Damasceno ontem aqui no Cadeira Cativa, é o segundo melhor do Brasil. O primeiro eles vão ficar procurando a vida inteira e não vão encontrar. Como a primeira panela do mundo é a Frigigold. Esta é a panela cobiçada. Esta é a panela. Não é uma panela qualquer. Frigigold, 4003-4220. Confira no VT todas as outras vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? Melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A
Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, ligou, já chega aí, ó, já começa a usufruir dessa maravilha a partir de hoje, 4003-4220, quanto mais você comprar, mais descontos vai ganhar. O gol na memória. Grêmio 3-1, quer dizer, 3 não, é mais, é uma sacola. Grêmio 5-1 no Fluminense, Brasileirão de 2009. Jonas marcou o 5º gol gremista. Pior atacante do mundo, hein, ô Paulinho? Vai ser ruim assim, lá no Benfica, né? É, que loucura, né? Que joga o Jonas hoje em dia, é brincadeira. E agora a pichotada. Ele tá no... Vamos ver, a pichotada sempre chama mais atenção do que o gol, né? O atacante perde um gol inacreditavelmente de dentro da pequena área. Vamos ver se esse aí até o Maurício faria. Não, não estaria na pequena área. Tá, estaria na banheira, impedido. Ali, ó. Aí vamos ver, o primeiro se passou e o segundo também. Seria no banco, Rec. Ah, mas bateu no travessão. Bateu no travessão? Se chuta pra fora, ainda porque o pé entorta, né? Uma distância Fez o mais difícil. de menos de 1 metro. Menos de 1 metro. Já voltamos. É que nem o gol. Paulinho, me diga neste momento, este namoro é de sério ou é só de passatempo? Não, me diga neste momento, Paulo Luz, integrante do Conselho de Administração do Grêmio. É muito mais fácil para o Grêmio hoje do que para o Internacional. O Inter está sem técnico, o Grêmio tem 2 gols de vantagem, o Inter tem 1 de defasagem. Rec, tu o conheceu muito melhor do que eu. O Abelão? professor Enio O Andrade, professor... o que ele dizia nesses jogos? É jogo de cachorro grande. Recorda disso? É jogo de cachorro grande. É vacinado, hein? Vou buscar o Enio Andrade, hein? Então, o que ocorre para o Grêmio? Você discorreu, para nós é um divisor de águas hoje. Porque o Grêmio vem fazendo esse enfrentamento na Libertadores e agora na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, exatamente com essas defecções que você citou todas aqui. Se nós passarmos hoje, né, e obviamente que nós fizemos alguns investimentos com um pouco de ousadia, de coragem, porque qualquer clube hoje tem imensas dificuldades financeiras, para estarmos preparados para esse tipo de enfrentamento e de embate. Mas se nós passarmos hoje, nós teremos nas próximas fases da Libertadores e da Copa do Brasil, o Bolanho recuperado, o Edilson recuperado, o Maico recuperado, o Marcelo Oliveira, possivelmente, em condições de voltar, que você não citou. E é um dos líderes do grupo. Os líderes do grupo. Então, claro que isso nos traz tranquilidade, porque nós estamos fortalecidos. A gente sabe que o trabalho vem sendo feito assim com muita sustentação, um trabalho forte, um trabalho organizado, né? E nós temos que reconhecer também o bom momento que nós vivenciamos. Não vou dar e mais, aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Você se recorda que no jogo com o Cruzeiro e com o Atlético, nós ganhamos a semifinal, ganhamos a final fora de casa. E dentro de casa, o Renato é estrategista. O que vai ocorrer hoje, na minha modesta opinião? O Abel, que também é um cara muito experimentado, obviamente que não vai se atirar, porque se ele se atirar para cima, ele vai abrir atrás e vai levar o contragolpe do Grêmio. Então será, por isso que eu citei o Enio Andrade, um jogo de cachorro grande. Não agora, respondeu, é mais fácil para o Grêmio, né? Eu acredito que seja mais fácil para o Grêmio, obviamente que sim, né? Por quê? Porque o Renato você se lembra do jogo do Cruzeiro e do Atlético aqui, que o Renato, nós não jogamos, porque nós já estávamos com o resultado feito, nós jogamos administrando o placar. Empatamos com o Cruzeiro, estivemos ganhando do Atlético com aquele gol do Bolanhos no final do jogo e depois tomamos aquele gol do que eu Casares, nem vi. histórico. Eu nem vi, porque nós já estávamos. Sim, já estava comemorando o título. Exatamente. Valeu, obrigado, Paulinho. Quem passa, queima-roupa, Chaba? Grêmio e Palmeiras. Maurício? Grêmio e Palmeiras. Eu também acho que vai dar isso. Espero que o Inter tenha forças e passe também. Até às 19h.